Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Shirley Marlene Magalhães Guimarães, coordenadora do Departamento da Criança Destino em Botão. E felicito a todos, padrinhos e madrinhas, convidando-os a participar deste momento, dessa oportunidade de orientar, ensinar, amparar através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Departamento Destino em Botão. Eu sou Marcelo Branco, falando em nome de Shirley e de nossa dirigente espiritual, Irene Arteaga. É sempre bom começar com prece e nós agradecemos à mentora Meimei e à mentora Maria do Rosário, que tutela as crianças com muito amor. Então, hoje nós vamos falar sobre conhecimento. Lembra que eu falei que conhecimento é poder? Então ainda estou falando sem máscara porque estou gravando em casa, só eu e o meu anjo guardião, por isso estou sem máscara. Mas lembrem-se, crianças, papais, mamães, nós estamos ainda numa pandemia e até que tenhamos a vacina, temos que tomar os cuidados de saúde, o uso de máscara, evitar encostar nos locais que a gente for. Temos que ter muito cuidado para preservar a nossa saúde e a saúde das pessoas que nós amamos. No plano espiritual existem as escolas e é lá que a gente prepara quem que vai ser meu irmão, em que cidade que eu vou nascer, quem que vai ser meu papai, minha mamãe. Tudo isso é programado pelos mentores antes da gente nascer, antes da gente renascer. Então, hoje vamos direto ao assunto. Quando a gente tem o conhecimento espiritual, a gente fica mais forte, a gente ganha um escudo para proteger contra ataques de espíritos que tentam fazer mal. Aí a gente usa o quê? O recurso da prece e assim a gente afasta esse mal. E a gente ajuda a proteger também as pessoas que nós amamos. E você já ouviu falar de perispírito e fluido cósmico universal? Passes magnéticos? Parece nome de filme de ficção, mas não é. São coisas reais que a gente conhece através do poder da mente e do magnetismo, as leis universais que Deus criou e vão sendo reveladas à medida que a gente aprende, tem mais coisas para aprender. Então, é uma aventura sem fim. Você sabe em que país nasceu Moisés? Egito. Em que cidade nasceu Jesus? Belém. Em qual local Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura. Mas o que é uma manjedoura? Procura no Google ou no dicionário. Brincadeirinha. Manjedoura era um local onde era colocado a comida dos bois, das vacas. Era a manjedoura. E Jesus teve que nascer ali. A família dele estava viajando e eles não tinham recursos financeiros para ir para um hotel. E isso simboliza a simplicidade. Olha só, Jesus é o espírito mais nobre que já nasceu na Terra e ele escolheu nascer numa simples manjedoura, perto de vaquinhas, cabras e galinhas. E você sabe qual era o nome e a profissão do pai de Jesus? Jesus era filho de José e José era carpinteiro, ele fazia móveis. Jesus é o maior educador de todos os tempos, também é o maior médico, o maior psicólogo, mas ele usava o método de ensino das parábolas. Ele nos contava histórias que serviam para aquela época, de 2000 anos atrás, e servem até hoje. Olha que inteligência! E qual é o nome completo de Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo? Ele juntava as cartas mediúnicas e separava por capítulos e criou vários livros. Ele era francês e Allan Kardec
é um nome de uma outra encarnação. O nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, isso em francês. Ele era casado com uma professora. Ele era professor, escritor, educador, e ela também, Amélie Gabrielle Boudet. E olha só, o Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1857. Os livros principais que Kardec escreveu formam a base da doutrina espírita. É o chamado, tem um nome engraçado também, Pentateuco Kardeciano. O Pentateuco, porque são 5 livros principais. Ele também escreveu revistas e outros livros, mas esses são os principais. O Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Olha só, tem mais de 150 anos e a gente ainda tem muito que aprender. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Quando o espírito está encarnado, ele é chamado de quê? De alma. Quando a gente conversa com Deus, como que a gente fala isso? É uma prece, uma oração. E você sabe por que reencarnamos? Nós reencarnamos para evoluir. É a lei do progresso. E sabe quais são os tipos de evolução? Evolução moral e espiritual. Zelar pela natureza, cuidar dos velhos e das crianças são provas de evolução moral. E quem é o nosso Pai, o nosso Criador? Deus. E quem é o nosso irmão mais evoluído, o espírito mais top das galáxias que já encarnou na Terra? Jesus Cristo. Todas as pessoas são formadas de espírito e matéria e precisa do fluido cósmico universal para juntar o espírito e a matéria. O fluido cósmico universal, ele é semimaterial e ele está presente em todo o universo. Tudo é feito de fluido cósmico universal. Então vai ter muitas oportunidades para a gente estudar tudo isso, viu, pessoal? Mas hoje nós vamos falar um pouco de cada coisa. Depois a gente vai pegar as dúvidas e falar mais sobre cada item, sobre cada tópico. E você faz o culto do Evangelho no lar? Esse é o estudo semanal do Evangelho em família. E quem recebeu os 10 mandamentos? Moisés, aquele que nasceu no Egito. Então vamos lá. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. O que acontece com o nosso espírito quando morre o corpo físico? O espírito é desligado do corpo físico. É o processo de desencarnação. E você sabe o nome da água quando ela recebe os bons fluidos dos espíritos de luz? É água fluidificada. Ela é magnetizada pelo fluido cósmico universal. Qual é o mandamento principal que Jesus nos ensinou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando a gente consegue colocar isso em prática, a gente consegue realizar qualquer coisa. É o poder da fé. Todas as pessoas reencarnam? Sim, todas as pessoas reencarnam até ascensionarem, até não precisarem mais reencarnar. Aí ele entra na categoria de mestres ascensos. Pede para a mamãe e para o papai escrever aí nos comentários do vídeo. Qual é a casa assistencial que você frequenta? Conta pra gente. Então, e qual é o nome do mentor do nosso centro, dessa casa assistencial? Qual é o nome do seu mentor? A minha mentora é a irmã Sheila, lá na casa assistencial Jesus e Maria. E nós temos o Dr. Paulo Lespoli, que é o diretor-geral de todas as casas, da AMUSC. E você sabe o nome do presidente do seu centro espírita?
E o que significa a MUSC? Aliança dos Mestres Unidos na Seara do Cristo. E você sabe o nome da nossa dirigente espiritual, presidente da AMUSC? Irene Arteaga Gomes da Costa. E sobre as 3 revelações, você sabe qual é a primeira revelação? A justiça. Foi Moisés, com os 10 mandamentos, que trouxe a legislação. Nome diferente, né? A justiça e a lei. Antes não tinha lei não, era uma bagunça. Moisés veio para colocar ordem com as leis. E aí ele preparou o caminho para a segunda revelação. Aí Jesus falou, tá bom, agora já tem justiça na terra, agora eu vou lá apresentar a lei do amor. E aí vem Jesus com a boa nova. Boa nova significa evangelho. E, por fim, Jesus abriu o caminho para a terceira revelação, a verdade, que vem com Allan Kardec e o Espiritismo. Toda pessoa que sente a presença dos espíritos é um médium sensitivo. E a comunicação entre o mundo material e espiritual, como acontece? Através da transmissão do pensamento. E aquele momento em que os médiuns se reúnem para receber a mensagem dos espíritos são as reuniões mediúnicas. E você sabe o que é passe magnético? É uma transmissão de energia feita pelo médium passista. Então, vamos lembrar de um ensinamento de Jesus? Perdoar 70 vezes 7 vezes, quer dizer, perdoar sempre. É o que ele ensinou para Pedro e até hoje para todos nós. E você acha que animal tem espírito? Tem sim, eles também estão em evolução. E o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E como que a gente sabe que Deus existe mesmo? É só olhar o universo existe e não há efeito sem causa, é a lei de ação e reação. Então, na ordem, no equilíbrio e na harmonia do universo, a gente pode ter a certeza que Deus que criou tudo isso. Essa é interessante. O que é perispírito? É o envoltório semimaterial do espírito. Peri quer dizer em redor. Então, perispírito em redor do espírito. E o que é morte? A morte não existe, irmão. Para onde vai o espírito quando desencarna? Sem o corpo, a alma se despreende e volta para o mundo dos espíritos. A doutrina espírita foi anunciada por Jesus como o Consolador Prometido. Ele falou, eu ainda não posso revelar tudo, mas no tempo certo eu vou enviar o Consolador Prometido. E aí, 18 séculos depois, Allan Kardec juntou todas as mensagens para fazer a codificação do Espiritismo. Quantas perguntas Kardec fez aos espíritos no Livro dos Espíritos? Que tem 1019 perguntas. Tem perguntas sobre todos os assuntos. Quais são os tipos de espíritos que existem? A primeira ordem são os espíritos puros, que já alcançaram a perfeição. A segunda ordem somos nós, o desejo de fazer o bem, mas ainda tem muito que evoluir. E a terceira ordem são os espíritos que ainda têm propensão ao mal, eles ainda têm ideias pouco elevadas e tentam prejudicar, aprontar o terror. Então, tem 3 tipos de espíritos e dentro de cada ordem dessa tem várias subordens. Quando uma pessoa está com um problema espiritual como depressão, tendência suicida, insônia, pânico, doença sem causa física, ele faz exame e não sai nada. O que ele precisa fazer? Consultar com os mentores e fazer um tratamento espiritual. E por que nós precisamos fazer caridade? Porque o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. A caridade, ela eleva o padrão vibratório, faz bem para a mente e para o corpo. E assim nós ajudamos quem? Jesus Cristo.
É isso aí, pessoal. Tem muita informação para a gente aprender, não é? A investigação é uma aventura sem fim. Agora, vamos encerrar com prece? Que Jesus nos abençoe. Médios, padrinhos, vamos regar com ensinamentos, com amor, com compromisso, esta árvore chamada criança, para que dê bons frutos e possamos nos sentir melhores nessa encarnação.